Glória a Deus, palmas para louvar o nome do nosso Deus, por todos os benefícios que Ele tem feito na tua vida, por tudo que Ele tem te revelado, abençoado, te dado um perfeito entendimento, te salvado para sempre, com uma só oferta. Nós acabamos de louvar, com uma só oferta, você foi santificado, justificado para sempre. Você não deve nada a ninguém, porque o Senhor te comprou. O Senhor te comprou com um preço muito alto. A igreja pode assentar. Amém, abençoados. Glória a Deus por este momento. Ontem foi maravilhoso, né? Culto de oração profética, onde nós aqui juntos orando, confessamos essa palavra e nós sabemos que o nosso Deus, Ele é fiel para trazer tudo que nós colocamos nas mãos dEle. Resposta de oração, milagre, manifestação de Deus, o mover do Senhor sobre nossas vidas. Ele é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos, do que nós clamamos. Mas hoje nós viemos e estamos aqui com o mesmo propósito de adorar ao Senhor, prestar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amado, a igreja do Senhor está reunida. E quando essa igreja se reúne, Deus tem algo para a igreja. Deus tem algo para a sua vida. Deus tem algo para nós que nos reunimos, saímos dos nossos lares, das nossas casas e viemos aqui com o propósito de adorar ao Senhor. E de receber também, abençoado. Receber a direção de Deus, receber resposta, receber aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Sabe? E ela volta carregada de bênçãos para o nosso Deus. E aquilo que você colocou diante do Senhor, com certeza o Senhor, seja louvor, seja gratidão, seja pedido de oração, seja um milagre abençoado. Eu não sei o que você falou nesta noite com o Senhor, mas saiba que o Senhor tem para você respostas. Amém? E Ele tem bênçãos sem medida sobre nossas vidas. Amados, se nós folhearmos a Bíblia, nós vamos ver que o Senhor nos chamou. Nós vamos ver homens que foram chamados por Deus com propósitos de Deus. Deus não chama alguém simplesmente por chamar, mas Ele chama para um propósito. Ele tem projetos para nós superiores àquilo que nós queremos, àquilo que nós imaginamos. É muito além, né? Eu falo assim, Deus tem como tratar com o seu povo. Deus tem uma forma toda especial de lidar com você. Porque Ele conhece o teu pensamento, Ele conhece a tua vida, Ele te conhece desde antes de você nascer. Sabe, prova disso, abençoado? O Salmo 139, verso 4, ele diz assim: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conhece. Então, quando nós, antes de falarmos alguma coisa, o mais profundo pensar, o Senhor, Ele esquadrinha, Ele sabe. Então não tem nada que fica oculto aos olhos do nosso Deus. Então o Senhor também te chamou. Ele chamou os profetas, chamou Jeremias, Ele chamou Abraão, Ele chamou homens que nós vemos desde o começo da história da Bíblia, desde Gênesis. O Senhor tem um chamado para homens e mulheres, porque Ele tem um propósito. E nesse propósito nós vamos ler aqui, Mateus 9. A partir do verso 9. Mateus 9 e o verso 9. Diz assim, ó, e Jesus passando dali adiante, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então, Mateus estava ali, abençoado. Se nós olharmos quando aqueles pescadores viviam fazendo o seu trabalho, a pesca, o Senhor também o ensinou a eles a pescarem. Quando eles já estavam desistindo de tanto ter que lutar uma noite toda sem conseguir pegar um peixe. Sobre a ordem do Senhor, eles lançaram a rede. E eles, lançando a rede, cumprindo a vontade do Senhor, eles receberam e colheram tantos peixes abençoados, que eles não conseguiam nem sequer puxar a rede do mar até o barco.
E o Senhor, depois de ter feito aquele grande milagre, ele disse para eles, né, segue-me, porque eu vos ensinarei, né, a vocês a pescar homens. Então, aquela forma de pescar peixe, ele ia ensinar uma forma valiosa, pescar homens. Então, nós fomos chamados, Mateus também estava ali fazendo o seu trabalho, a alfândega. Nós vemos que ele era coletor de imposto, ele cobrava os impostos daquela época. E o Senhor passou e disse, segue-me. E o Mateus largou tudo e seguiu. Eu não sei onde você mora, não sei que cidade, não sei que lugar, não sei onde você passou esses anos da sua vida, mas eu só sei que chegou um dia que o Senhor falou, segue-me. Então, Luzia, segue-me. João, segue-me. Elane, segue. Maria, segue-me. E nós ouvimos esses chamados do Senhor. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós deixamos coisas lá atrás, abençoado. Abandonamos tudo. Né? Deixamos aquilo que nós ouvíamos, o que aprendemos um dia, por conta desse chamado. Olha o resultado desse chamado na nossa vida. Mateus, que estava ali achando que ia só viver cobrando os impostos, as tarifas, mas não. Ele seguiu o Senhor. E eu creio, abençoado, que como o Senhor fez esse chamado na vida de Mateus, Ele faz na tua vida. Porque Ele fez na vida dos profetas. E nós vimos o resultado desse chamado na vida dos profetas. Se nós olharmos lá atrás a vida dos profetas, como Deus usou, como o Senhor fez, como o Senhor levantou, como o Senhor prosperou, como Deus fez coisas grandes na vida de todo aquele que é chamado. Na vida de todo aquele que é escolhido. Então o Senhor não nos chama porque nós não temos o que fazer. O Senhor nos chama porque Ele tem um propósito. O Senhor nos tirou de lá porque Ele tem algo muito especial na nossa vida. Algo tremendo que nem nós imaginamos. Sabe aquilo que o Senhor fala para Paulo? Sabe? Aquilo que o olho não viu. Aquilo que não subiu o seu coração. Você nem imaginou. Aquilo que você nem pensa. É aquilo que o Senhor tem para você. Porque o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu o seu coração. Então Deus tem algo especial para você. Deus tem algo, um chamado tremendo para a tua vida. E não é só para sentar, só para ficar e só para vir. É maravilhoso vir aqui louvar ao Senhor. Isso é tremendo. Isso faz parte da obra do nosso Deus, faz parte do nosso compromisso com o nosso chamado. Eu fui chamado, mas para que eu fui chamado? O Senhor... Nós devemos fazer essa pergunta. Senhor, eu fui chamado, mas para que eu fui chamado? Qual é o objetivo desse chamado, dessa incumbência? Qual a minha incumbência com a obra de Deus, com o Senhor? Só para mim vir aqui louvar, não, abençoado. Você já é luz. Você é sal da terra. Você é o tempero, sabe? Que deixa esse mundo lindo e saboroso. Você é essa luz que está tirando muita gente das trevas. Sabe por quê, abençoado? Hoje na oração nós falávamos da importância, né, de nós sermos vaso, de sermos perseverantes, de continuarmos orando, de continuarmos confessando a palavra, de continuarmos... Então, talvez o seu chamado seja para oração. Amém, então fale, mas fale a palavra, ore, confesse essa palavra, porque é isso que o Senhor quer. Atitude de chamado. Então, Mateus seguiu ao Senhor... E ele não rejeitou, abençoado. A gente não vai fazer que nem Jonas, né? Ah, não, o Senhor mandou eu ir para Nínive. Não, não vou não, porque lá é difícil, as pessoas são bravas, porque tem gigante, porque tem, sabe, colocar empecilho, impedimento, colocar obstáculo. Não. Se o Senhor chamou, o Senhor se responsabiliza. Se o Senhor te chamou, é porque Ele tem algo, é contigo, abençoado. Glória a Deus, porque você está aqui. Deus com certeza fará cumprir todo o propósito predestinado para a tua vida. Nós temos um tema, né, que é o propósito do Senhor subsistirá. Então, esse propósito de Deus predestinado para a tua vida vai se cumprir. Talvez não seja hoje, mas seja amanhã, seja daqui. O tempo de Deus. O tempo de Deus vai se cumprir. Então, abençoado, nós temos um chamado. Nós fomos chamados
por conta desse propósito de Deus para se realizar na minha vida, na tua vida, no tempo determinado por Deus. Por isso é que nós estamos aqui aprendendo, abençoado. Nós estamos caminhando, andando, porque Mateus seguiu. Mateus seguiu as pisadas do mestre. Ele precisava aprender. Ele era discípulo. Hoje nós estamos aqui aprendendo. Cada dia que nós vamos, que nós vemos aqui, nós aprendemos, levamos um pouquinho a nossa bagagem, aumentamos o nosso conhecimento. E aí até nós chegarmos à estatura de varão perfeito. Mas nós precisamos aprender com o Senhor. E aprendendo nesse dia a dia com o nosso Deus, o Consolador, Espírito Santo que ensina todas as coisas. Hoje eu disse que eu estava lá na oração, falando com os irmãos, é tanta felicidade, abençoada, é tanta alegria, tanta satisfação, que você fala, gente, como é bom, como é maravilhoso você entender, compreender as coisas de Deus. Quando alguém diz alguma coisa que não entende, a gente fecha a boca, né? A sua irmã, pastora Helena, comentou, né? Porque são crianças. Eles não chegou a esse nível. Então, nós que chegamos aqui, abençoado, nós já andamos um pouquinho nas pisadas do mestre e temos, né, este conhecimento. E vamos andar mais, e vamos caminhar mais, e vamos receber mais, porque nós não estamos perfeitos. Nós não sabemos tudo. Nós temos que saber a medida da fé. Nós temos que saber esse conhecimento à medida que nós precisamos dele para lidar, para vencer, para reinar, para fazer a vontade do nosso Deus. Eu não tenho que ter um conhecimento e ser arrogante, presunçoso. Eu sei. Eu não sei nada. Porque se o Senhor não me revelar, porque se o Senhor não me dá, porque se o Senhor não me ensinar, Ele que é o mestre dos mestres, eu não vou falar nada. Eu não vou nem abrir a minha boca. Então eu dependo do Espírito Santo. Ele é o guia da verdade. Ele nos ensina todas as coisas. E aqui, cada dia Ele vai nos ensinando. Nesse caminhar com o Senhor, nós vamos aprendendo de dia em dia. A cada momento, nós vamos recebendo mais do Senhor. Para quê? Para ficar para nós? Não. Para levar para os outros. Porque vai chegar pessoas sedentas, vai chegar pessoas com fome, vai chegar pessoas que estão lá em trevas e você vai mostrar para ele a luz. Vai chegar pessoas que precisam da sua palavra, precisam da sua ajuda, precisam do seu consolo. Porque você não vai falar de você, você vai falar disso daqui, do que está escrito. Amém, abençoados? E nós vamos ver outros homens, e nós vamos ver o porquê desse chamado, abençoado. Então, Mateus foi chamado. Nós vamos para 1 Coríntios. Aí nós vamos para Paulo agora. 1 Coríntios 1. Nós vamos ver como esse chamado traz um efeito grande na nossa vida. 1, verso 24. Mateus ficou ali, seguindo os passos do mestre. Eu imagino a alegria. Ele vê o Senhor fazendo milagres, o Senhor realizando curas. Imagina, sabe, o Senhor curando lepra, porque um leproso, abençoado, ele ficava lá longe, distante, não podia se aproximar. E aí Jesus chega perto de um leproso e eles, eu imagino, pela palavra, eles todos tenebrosos ainda, com medo, né, porque os leprosos tinham que ficar distantes, o Senhor fazendo milagre e toda aquela restauração, toda aquela doença indo embora, sabe, abençoado? É isso que nos garante a vida em fé. A vida em fé, ela te garante isso, viver milagre. Lá eles viam Jesus realizando milagre. Aqui nós não precisamos ver, aqui nós precisamos crer. Fala, o justo vive por fé. Eu preciso crer que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O milagre que Ele realizava lá, Ele realiza hoje através de mim, através de você. Se você orar, Deus vai realizar. Se você confessar a palavra, Ele usa essa palavra. Então, você também vai usar essa palavra e vai confessar, porque o Senhor se responsabiliza, porque Ele vela nessa palavra para cumprir. Então, por isso nós não vamos orar de nós mesmos, nós não vamos falar de nós mesmos, nós vamos falar do que está escrito. Diz, o Senhor te chamou para uma grande obra, abençoados. 1 Coríntios 1, verso 24, abençoados. Diz assim: para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Olha, você foi chamado, abençoado?
Glória a Deus. Então haja sabedoria. Quando nós orávamos lá, hoje o Senhor falava de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de sabedoria. Então, abençoado, isso é para nossas vidas, espírito de conhecimento. Não importa de onde você veio, aqui ele fala de gregos ou de judeus. Mas nós não temos grego aqui, nós somos todos gentios. Não tem grego, não tem judeu. Nós somos todos gentios. Eu não sei se você é de São Paulo, da Bahia, de Minas Gerais, os que estão pelo YouTube. Se você, e não importa a cidade, você é gentio. Não importa o país, se é lá da Rússia, se é lá da França, se é, sabe, da China, de qualquer lugar. Você também é gentio. Você não é judeu. Então, você também foi chamado aqui, 24, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, são pregados, pregado a Cristo. Então, Cristo é o que? O poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, diga, Cristo é o poder de Deus, sabedoria de Deus. Por isso que não... Oh, glória a Deus! O poder de Deus, a sabedoria de Deus habita em você. Glória a Deus. Diga, eu sou sábio. Eu sou um homem sábio. Eu sou uma mulher sábia. O Senhor me chamou para me capacitar com sabedoria de Deus. Com sabedoria do alto. Você não vai falar qualquer coisa, mas você vai falar esta palavra para os que estão lá fora, para os que estão, né, esperando esse chamado, o Espírito Santo também chamar, porque hoje Jesus não vai passar, ele passava por ali, chamou Mateus, ele não vai passar, mas o Cristo ressuscitado que habita em você vai chamar, porque a Ângela vai passar, vai falar, porque a Elane vai passar e vai falar, porque a Maria passa por ali e fala, porque, olha, você é abençoado, passa aqui e fala, você... Ainda que você não fale alguma palavra, mas você é luz. O seu jeito, a sua forma de expressão, com certeza vai manifestar na vida de alguém para que ele perceba que você tem algo diferente. É o sabor de Cristo. Você é o perfume do Senhor que exala por aí, por onde você anda. Então, aqui é abençoado. Verso 25 diz, olha... Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, que a vossa vocação, então Mateus ali com o chamado, nós aqui também temos um chamado, nós fomos chamados pelo Senhor. Então o verso 26 diz, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Então, abençoado, o Senhor chama aquele que ele quis escolher. Porque, como Mateus fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu creio que não vai ser todos. Porque nem todos, como diz a palavra, nem todos são pastores, nem todos são mestres, nem todos. Mas nós que estamos aqui, recebendo esse espírito de sabedoria, recebendo essa sabedoria que vem do alto, com certeza, o Senhor tem algo especial para você. E no tempo predestinado, determinado por Deus, Ele levanta e coloque você na posição de fazer esta vocação ser realizada para a glória de Deus. Santa vocação. Espera tão somente, porque o agir é de Deus. Faz segundo o propósito dele tem determinado para cada um. Glória a Deus. Então nós temos, além de ser chamados, nós também temos uma vocação. Alguém pode falar assim, mas eu quero ser médico, eu quero estudar, minha vocação é para enfermagem, a minha vocação é para ser dentista. Não importa a sua área que você quer trabalhar, abençoado. Porque o Senhor também te chamou com uma vocação. Qual é a sua vocação? Para orar? É para pregar? É para levar essa palavra por onde você vai? É para ser luz por onde você anda? Mas você tem uma vocação. Porque eu acredito, abençoado, que mesmo assim, você fala, eu sento aqui e eu ouvo, eu exalto, eu oro, sabe? Isso daqui está perfeito para mim. Não, com certeza o Senhor te chamou para um propósito maior. Com certeza o Senhor tem um propósito maior para realizar na sua vida. E é por isso que ele traz, né? Domingo passado nós estávamos com um casal do Rio de Janeiro. Oh, glória a Deus. Eu louvo a Deus.
Hoje nós temos os 2 abençoados que vieram de Minas Gerais. Então sai de tão longe, né, abençoados, para vir aqui adorar o Senhor. Com certeza eles vão levando algo muito especial da parte de Deus. Não? Contando com as bênçãos, com as vitórias, com os livramentos, com ministração de anjo, com prosperidade na vida deles. Eu creio que o Senhor tem algo a ministrar e a realizar na vida deles. Um propósito, um chamado de Deus na vida destes abençoados. Como Ele tem nas nossas vidas. Receba abençoado, que é por fé o Senhor te chamou com uma santa vocação. Glória a Deus. Aí, abençoado, o Senhor vai confirmar estas bênçãos para nós. Lá no 2 Pedro. Olha, a gente não fala muito de Pedro, não. Pedro teve uma relapsa, um tempo muito curto assim com a palavra, mas o primeiro, 2 Pedro, no verso 1. Verso 1 não, capítulo 1, né, e verso 10. Olha, abençoados. Isso aqui eu falo que é um puxão de orelha do Senhor para nós. 2 Pedro, 1, verso 10 diz: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Glória a Deus que nós fomos eleitos, nós fomos predestinados. Olha, a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçarei. Oh, glória! Porque se você está firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, lá é Coríntios, lá sempre firme, constante, abundante na obra do Senhor, você vai prosperar, abençoado. Você vai fazer esta palavra se cumprir na sua vida. Você não vai tropeçar, porque você vai estar todos os dias aprendendo mais, abundantemente recebendo do Senhor este conhecimento e ficando firme para a glória de Deus. Não fazer como lá em Hebreus, né? Como alguns que retrocedem. O Senhor não tem prazer. Não tem prazer nessa atitude, mas Ele tem prazer na vida daquele que está firme, que procura cada vez mais a vossa vocação. Se eu tenho a vocação para orar, eu vou orar. Vou orar pelos meus pastores, vou declarar sobre a vida dos meus irmãos, vou declarar sobre a vida das minhas famílias, dos meus entes queridos. Eu vou declarar a bênção. Abençoado falar em bênção, o Senhor me deu algo assim muito maravilhoso. A gente nós orávamos por algo assim que é, segundo as coisas do mundo, é muito complicado. Mas o Senhor é tão maravilhoso e Ele responde oração. Coisas de apartamento que demora, tem tempo para sair, aquela coisa toda. A gente vamos pôr na oração. Vamos pôr na oração, porque o Senhor é Deus. O Senhor, olha, usa o secretário da segurança, usa da habitação, usa não sei mais do que. E você vai colocando esse povo e vai orando, sabe? Eu creio, abençoado, que foi o anjo do Senhor que pegou aquilo que estava lá embaixo, não sei quantos anos lá atrás, e colocou na frente. Está chamado. Está a bênção aí, a bênção aí. Eu falei, então, abençoado, você precisa de algo? Coloque em oração. Senhor, está difícil? Coloque em oração a sua santa vocação. O Senhor te chamou para algo muito especial. Você é especial para Deus. Não só para sentar aqui, mas você é um vaso escolhido para a glória de Deus. Oh, glória a Deus. Nós temos que tomar posse disso e viver. Põe em oração. Tá difícil, é o homem que é poderoso, é o outro que manda. Não há impossível para o nosso Deus. Chama, olha, anjos em meu favor. Tem anjos ministrando, então coloque em oração, abençoado, porque vocês verão resposta de Deus. E aí você vai ver essa vocação. Olha, Senhor, aqui eu me encontro. Eu tenho que orar. Senhor, é para pregar, é para falar. Aqui eu me encontro. O meu chamado foi para falar. Então eu vou falar da tua graça. Senhor, é para panfletar. Vou levar um monte de panfleto para onde eu vou e vou entregar e vou falar da graça e vou falar para esses abençoados que eles já são abençoados e eles não vivem debaixo de condenação, para eles aprenderem a graça. Então essa é a sua vocação, é o seu chamado. Glória a Deus. Nós temos que aprender, abençoado, com esta maravilhosa graça, o que o Senhor tem para nós, que é algo tão especial, tão tremendo, que a gente nem imagina. Não subiu nem aos nossos ouvidos, nem passou pela nossa mente e nem os nossos olhos viram, porque
tudo que o Senhor tem de especial para nós. Amém, abençoado? Então, uma santa vocação. Nós fomos chamados para uma santa vocação. Não só chamados porque não tinha nada para fazer, com propósito de Deus. Propósito de Deus para você, para mim, para todos que estão sentados aqui. Para todos, com certeza, Deus tem algo muito especial. Glórias a Deus. Abba, Pai, Filipenses 3, abençoados. Vamos ver aqui como o Senhor é maravilhoso. Oh, glória. Filipenses 3. Graças te dou, Senhor. Glória a Deus. 3, verso 14. Olha aqui, chamado de Deus. Glória a Deus. O Senhor também vai falar de uma santa vocação. 14 diz assim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, Paulo vai comparar uma coisa terrena. Porque se você participa de corridas, você corre para um prêmio. Você corre, aquele que chega em primeiro lugar, ele ganha um prêmio. Mas aqui o Senhor fala, prossigo para o alvo. Qual é o seu alvo? Pelo prêmio. Qual o prêmio que você está correndo? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Então o Senhor, Ele é soberano. Quando Ele te chamou, quando Ele te escolheu, quando Ele te predestinou para estar em graça, com certeza você vai receber esse prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Então esse prêmio abençoado, nós vamos ser agraciados com o Senhor quando nós chegarmos lá, se nós vamos receber. Mas aqui, enquanto vida, enquanto nós estamos no dia a dia, nós recebemos também esse prêmio de saber que o Senhor é na nossa vida, que Ele nos dá sabedoria, que Ele nos usa, Senhor, para a glória dEle. E nós também temos esse prêmio de consolo do Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. E para isso, é uma alegria muito grande. Quando aquele que chega no primeiro lugar e que recebe um prêmio, sabe, por aquele esforço, abençoados, imagina nós depois de batalharmos, depois de vencermos isso daqui, nós temos a alegria de saber que o Senhor realiza um milagre aqui, abre uma porta ali, faz uma cura aqui, realiza outro prodígio ali, outra maravilha. Tudo isso já é muito alegria, muita satisfação para a gente, porque Ele é poderoso. E nós vamos ainda receber um prêmio, nós ainda vamos ser mais do que recompensados por servir ao nosso Deus. Glória a Deus. Abba, Pai, segundo o propósito predestinado do Senhor. Eu vou ser bem rapidinho, abençoados. Nós vamos terminar 2 Timóteo, capítulo 1. Vou ler só apenas um verso, só para terminar. O seu chamado, o meu chamado, com o propósito do Senhor. 2 Timóteo 1, verso 9. Abba, Pai. Olha, abençoados, que diz assim. Qual o propósito do Senhor? Qual o chamado do Senhor que nos salvou? Olha o chamado do Senhor. E chamou com uma santa vocação. Além dele ter te chamado, ele ainda te trouxe uma vocação. Que não é segundo as obras, mas segundo o seu próprio propósito. De graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Antes dos tempos do século. Antes dos tempos vindouros, nós não sabíamos, o Senhor nos escolheu. Nós não conhecíamos, o Senhor já nos predestinou. E com santa vocação. Por isso nós estamos aqui hoje, para compreender esse chamado de Deus. Para realizar essa santa vocação que o Senhor tem na nossa vida. Amém, abençoado. As palmas louvam o Senhor. E nós vamos ouvir mais desta graça maravilhosa que nos enche de sabedoria e desse conhecimento do Senhor Jesus. Graça e paz, a igreja.